Vai, É assim. beleza, vai, dá estrela, dá um mortal pra trás. Vai, 1, 2, 3 e... Eu até ia, mas Tchau, a minha calça não Benito. permite. Tchau, gente! Tchau. Pois é, não, estrela, mortal pra trás, não rola. Muito obrigado, Isabelle Benito e turma da SBT Rio. Começando SBT Esporte Rio, no embalo das medalhas olímpicas e também no embalo do Vasco da Gama, que perdeu para o São Paulo no Morumbi e agora está em desvantagem na Copa do Brasil. Aí não. Bota aí a matéria, por favor. No Morumbi, quem levou a melhor foi o São Paulo. Logo aos 13, Benítez fez uma bela assistência e Rigoni bateu. Que, por mais que não seja fácil, querendo ou não, o Vasco é uma presa bem mais fácil que o Palmeiras, por exemplo. Então, assim, o São Paulo tem essa pressão, não tá levando na brincadeira, não vai jogar o jogo de volta na brincadeira, não vai poupar ninguém, com certeza. Respeito o Vasco, obviamente. Acho que vai passar, cara. Agora, ô Casimiro, eu lembro que você falou na época da negociação do Benítez, que bom, o Vasco está se livrando de um cara que ficou muito tempo no departamento médico e tal. Olha o lançamento que o cara me acerta no lance do gol, o Casimiro, aí, ó. Cara, assim, é mais uma situação... É lei do ex, pode se considerar lei do ex isso aí? Pode, acho que o Vasco, assim, eu falei isso na época, é mais uma situação pro Vascaíno, pro Vasco e pro Vascaíno e infelizmente cair na real. O Benítez custava 20 milhões. O Vasco não tinha e não tem esse dinheiro. O Vasco não poderia manter o Benítez. Assim, criou-se um imaginário de que o Benítez ia ficar para a Série B e isso não é verdade. O Vasco não tem dinheiro para contratar o Benítez. Então, assim... E é um investimento arriscado, né, Cazé? É um investimento arriscado. Pra você ter uma noção, cara, o São Paulo, ele veio a público falar que o Benítez nunca foi um atleta na vida dele. O São Paulo falou isso. Eu também não. E que pela primeira vez o São Paulo está querendo transformar o Benítez num atleta. Agora vai. E eles consideram um atleta, assim, 30 jogos numa temporada. Porque o Benítez nunca teve uma preparação de atleta, nunca teve uma fortificação muscular. Ele sofre muito com isso. Olha só, assim, Casimiro. Qualidade ele tem de sobra. Casimiro, olha só, vamos ver o que o técnico Lisca disse após o jogo, porque o trabalho dele é bom, a gente estava fazendo vários elogios a ele aqui. Vamos lá, vamos ver. Equilibramos o jogo no segundo tempo, né? Tivemos a possibilidade de empatar a partida, mas faltou a contundência, né? A contundência ofensiva nossa foi abaixo, apesar de termos chutado, de termos chegado, mas não exigimos muito do Volpi, né? Não conseguimos acertar o alvo, erramos algumas vezes nas escolhas também, né? No penúltimo passe, e isso aí foi predominante na partida, né? O São Paulo teve algumas possibilidades também, fez o gol, depois a bola parada, que é uma situação que nós estamos trabalhando já muito mais na parte teórica, né, do que na parte prática. Sabíamos dessa bola forte do São Paulo na primeira puxada ali com o Pablo, eventualmente com o Miranda, com o Arboleda. Controlamos bem o jogo todo, mas no final, quando íamos arriscar um pouco mais, né, com o Morato, Sarrafiori, acabamos tomando o gol ali quando eles estavam entrando na partida. Concorda com a análise do Lisca, ô Casimiro? Eu concordo, acho que não foge muito do que eu falei, assim, obviamente ele não vai falar, mas está nas entrelinhas, assim, o Vasco é ruim. Gente, vamos ser sinceros aqui, não tem como, a gente não vai ganhar, não tem como ele falar isso. A gente porque ele falou assim, ó, o Vasco pecou na tomada de decisão, nas escolhas, na finalização, no último passe. Por que pecou? Porque é ruim, porque tem caras ruins, eu não tenho o que fazer. E aí, o ponto que ele deixou claro, assim, que foi o que eu falei ontem, ele falou que está trabalhando essa bola aérea, essa bola parada. Que bom. Muito mais na teoria do que na prática. Por quê? Porque não tem tempo para treinar. Se o Vasco vai com poupa, por exemplo, na Copa do Brasil, dá tempo para ele treinar. Essa é uma grande diferença do porquê eu falei que talvez fosse uma boa ideia você poupar, você dar tempo para treinar, porque o Vasco não está conseguindo treinar com o Lisca. Talvez no grande momento de você ter um treinador diferente, o Vasco não tem tempo para trabalhar. Então, isso é complicado. Eu vou ser sincero, o Certeza falou que eu acho que o São Paulo não vai poupar. Eu acho que o São Paulo vai poupar no jogo da volta. O jogo do Vasco é antes do jogo contra o Palmeiras na Libertadores. O São Paulo já perdeu o Arboleda nesse jogo, inclusive. Eu acho que o São Paulo não vai arriscar. Tem 2-0 no placar, né, cara? Pode até o futebol já ensinou a gente a acreditar em várias paradas, mas é muito complicado. Se tivesse torcida, talvez, Daniel. Tivesse a galera do Caldeirão, São Januário e tal. Ô, Cazé, vamos dar uma olhadinha no Twitter, rapidinho? Não quero me iludir, não. Vamos dar uma olhadinha no Twitter antes da gente mudar de assunto. Olha lá, perdemos, mas estou contente porque o Vasco jogou infinitamente melhor do que quando estava com o Marcelo Cabo. Em homenagem a isso,
Peço o bonde do Tigrão. Ah, não. Tipo, não. Que é isso? Por que as pessoas estão pedindo o bonde do Tigrão? Por que insistir nesse assunto? Foi ontem. É notícia velha. A gente tá Cadê na era o da Sonoplast? internet, Tá das em redes greve? sociais. Que isso? Vai, pô, que saco. Boa música. Ô, Daniel, vou te falar. Como a geração. Foi ontem e já é depois de amanhã de novo, tá? Esse é o problema, hein? Não estão dando descanso pro tricolor. É isso que Não me deram descanso ontem o dia todo nas redes sociais. Cara, mas alguém é vai- assim. Tá, o Casimiro, rapidamente, 5 segundos aí. Você concorda com a análise do internauta que o Vasco de ontem já foi pelo menos melhor que o Vasco do Marcelo Cabo? Eu acho que esse tweet resume bem a situação do Vasco, não é culpa do cara que fez o tweet, mas a realidade do Vasco é essa, ficar feliz porque deixou de ser o Vasco do Marcelo Cabo. Eu acho que pro Vasco chegar num próximo nível, pro Vasco voltar a disputar grandes competições, precisa tirar essa nhaca aí que tem de pelo menos não foi um lixo, pelo menos não foi péssimo, pelo menos não foi ridículo. Tem que dar passos adiante. Eu acho que com o Lisca tende a melhorar a situação. O Vasco precisa voltar à elite do futebol brasileiro e não ganhar um título num mata-mata, se der, se sonhar, se for sensacional, uau. A Copa do Brasil é muito mais um sonho do que uma realidade. A realidade do Vasco é a Série B, o Vasco tem que subir. 16, sobe o hino do Flamengo aí, sobe o hino do Flamengo. Eu vou até levantar e vou lá pro plasma, né? Vai entrar lá o símbolo do Flamengo, eu vou ficar em respeito ao Flamengo, vou ficar de pé, porque o Flamengo não vai dar o mole que o Fluminense deu e vai bagunçar o ABC hoje no Maracanã, né? Porque é o mínimo que se espera de um time de primeira divisão de ponta do futebol brasileiro, um time que disputa Libertadores contra um time de uma divisão inferior. É o mínimo que se espera e é o que o Flamengo vai fazer. Vamos ver. O time que entra em campo logo mais terá alterações em relação à chamada equipe titular. A partida acontece às 8 da noite. O Fla nunca foi derrotado pelo ABC na história. O técnico Renato Gaúcho resolveu poupar 3 jogadores. Os zagueiros Gustavo Henrique e Rodrigo Caio, além do lateral esquerdo Felipe Luiz. A decisão foi tomada após consulta do técnico ao departamento de fisiologia do clube. Para a vaga de Gustavo Henrique, o substituto será Léo Pereira, que deve formar o miolo de zaga com Bruno Viana, que entra no lugar de Rodrigo Caio. E na posição de Felipe Luiz, o substituto natural é René. O restante do time deve ser o que vem jogando normalmente. A provável escalação é Diego Alves, Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e René. William Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol. Olha só, o Casimiro, uma informação que não está aí na reportagem, Pedro Certezas. Ontem fui jantar com Gustavo Henrique dando choque. Né? Aliás, achei que fosse zagueiro. Não, fui jantar com Gustavo Henrique dando choque. Aliás, muito obrigado. O Pelé vai falar o quê? O que o Pelé vai falar? ABC. Eu ia tanto ouvir essa música amanhã, mas acho que não vai dar certo. Exatamente. Essa música eu ia pedir pra guardar pra amanhã. Exatamente. Então, Não vai rolar. agora. eu acho que não vai rolar. Vai colocar agora, vai dar zica reversa, né, o Casemiro? Complicado demais, cara. Deixa eu só complementar aqui. Fui jantar ontem com o Gustavo Henrique dando choque. Todo mundo sabe quem é, já participou com a gente aqui várias vezes, nosso amigo. Lá no. Até deixa eu mandar um abraço. Vou fazer um abraço pro nosso querido Tadeu Moraes, o Metre, lá do Fratelli da Barra. Muito obrigado pelo atendimento. Um abraço pra você. Né? O Metre veio, tirou foto com a gente. Tal. A gente tem a melhor qualidade e a comida deliciosa. E o Gustavo Henrique, durante o jantar lá, me disse o seguinte: entre uma pizza e outra lá do Fratelli, o Flamengo tem verdadeira obsessão em conquistar os 3 títulos que está disputando no momento. A Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. É uma obsessão entre os jogadores. Aí quando os jogadores fecham, meu amigo, com esse elenco aí, fica muito difícil não acontecer, hein, Casé? Exatamente. Assim, é muito difícil você ganhar as 3 competições, né? A Tríplice Coroa é o sonho de qualquer time, é um atestado de sucesso muito bizarro, que só no Brasil o Cruzeiro conquistou, assim, as 3 maiores competições, e seria legal que o Flamengo ganhasse, né? Pro flamenguista e pro Flamengo. E foi o que eu falei essa semana, cara. Dentro desse ciclo, né, de sucesso do Flamengo, a Copa do Brasil ainda não veio, né? É muito doido você imaginar... Isso e o Mundial, né?
Porque é muito doido você imaginar que em 2013, com um elenco em formação do Flamengo, esse é o mês de transição do Flamengo, do clube desorganizado, endividado, para um Flamengo que a gente está vendo hoje, o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Em cima do Atlético Paranaense, E não consegue ganhar com esse time que é estrelado e espetacular, né? 2006 ganhou também, em cima do Vasco do Valdir Papel, e não era um elenco maravilhoso. Mas ali era mais... porque não tinha o time da Libertadores também, aí era outra Copa do Brasil, assim. Mas, assim, eu me espantaria se não tivesse esse pacto entre os jogadores, viu? Porque o Flamengo tem a completa noção de que, cara, dá pra ganhar tudo que se propuser a jogar, assim... No máximo que pode faltar ali é um adversário um pouco melhor, mas tem elenco, tem salário em dia, tem estrutura, tem técnico. Assim, tudo. Uma hora pode faltar a perna, porque pode ser 3 competições ao mesmo tempo, né? Acerta o Flamengo em poupar Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e... Quem é outro que vai ser poupado mesmo aí que eu falei? Tá poupando... E Felipe Luiz. Acerta o Flamengo em poupar esses 3 jogadores? Eu acho que erra. Você acha que erra por quê, Pedro? Porque tem que poupar mais. Tem que poupar mais, cara. Tem que poupar mais? Porque assim, não é desrespeito ao ABC, mas você pode perguntar pra qualquer torcedor do ABC que eles vão falar que o Flamengo é 300 vezes melhor. Assim, é outro time, é outro patamar de time, assim, né? Ainda mais comparado ao ABC, que não tá bem das pernas, passou com muito mérito até onde tá, né? Não tem mistério. Mas assim, chega um momento que acho que bate no teto ali, né? Então acho que pro ABC vai ficar complicado. Olha só, já a gente vai pro palpite do Certezas, que assim, é um pedido de vocês do Twitter. Por mim, eu já tinha acabado com esse quadro. O Casimiro também disse que quem criou o quadro fui eu e tal. Vamos Você é o culpado. Vamos pro Twitter rapidamente, vamos dar voz ao povo. Boa tarde, galera. Se o Michael continuar com esse embalo, Renato coloca ele de titular e, por favor... de novo, todo mundo vai pedir isso? Palhaçada, porra. É culpa de vocês. Vocês escolhem os tweets que vão ao ar. Se começa... Aí é em série, bota o primeiro, entendeu? É isso aí. Não tem moral nenhuma dentro do próprio programa. Vou te dar muita pressão, então Marcela. Casimiro, dançando aí, a música horrorosa, responde aí o que ele falou. Michael aí, eu sei lá, não sei qual foi a pergunta, mas nem sei qual foi. O que ele perguntou, Casimiro? Ele falou do Michael, se o Michael continuar nesse ritmo aí, se ele vai ser titular, não foi isso? Eu acho que Qual é o ritmo? Esse ritmo? Palhaçada, cara. Dança. A torcida do Flamengo é muito doida, Daniel, assim, não dá pra entender, assim. Um mês atrás, a torcida do Flamengo queria ver o Michael nem pintar de ouro. Agora ele quer titular. Eu já venho falando do Michael titular. É um negócio que não dá pra entender, cara. Deixa o cara ser um reserva, cara, que entra bem. Deixa ele ser, cara. O que você quer botar ele titular? O Bruno Henrique acabou de fazer 3 gols no jogo. Você quer tirar o Everton Ribeiro do time? Acho que o Renato Gaúcho pode fazer isso, assim, em um teste. Mas calma, cara. Deixa. Mas assim, aí... Ter elenco é pra isso, Daniel. Pedro, mas aí todo reserva que entra bem... Todo reserva que entra bem, em algum momento quer ser titular. Nenhum reserva fica feliz com a condição permanente e perene de reserva. O cara quer ser titular, quer ter oportunidade em algum momento. E tá fazendo por merecer. É importante. O astronauta da NASA, né? Mas aí também a gente tem que ter um pouco de noção. Assim, às vezes é complicado, porque assim, o Michael conseguiu o que ele queria. Quando ele tava naquela coisa de, não foi pra lua de mel pra treinar, é porque tava sondando, tinha gente sondando o Michael pra sair. Ele queria ficar, ele conseguiu isso. Agora, tanto é que tem os flamenguistas querendo ele titular. Essas últimas boas partidas dele, ele prova que ele tem a capacidade de ficar no Flamengo e é muito útil, sim, para o time. Atenção, 13h24, sobe a sirene, notícia importante. Não é isso, é a sirene. É a sirene, eu pedi a sirene, depois vocês botam essa porcaria. Atenção! Acabou o Globo Esporte!
para pela Muito bem-vindos ao SBT Esporte Rio. A gente está falando de Flamengo, já falou da derrota do Vasco ontem, mas continuamos aqui o assunto Flamengo. Você que estava ligado lá no Globo Esporte é muito bem-vindo ao nosso SBT Esporte Rio, tá bom? Pode fazer isso sempre. Começa com os caras lá, depois vem pra cá. É assim, é um aquecimento, né, pro jogo principal. Bacana, bacana. Muito bem-vindo a você. E agora a gente vai falar sobre um outro assunto ligado ao Flamengo também. Não necessariamente o palpite do Certezas. O palpite do Certezas é para encerrar o noticiário do Flamengo. Agora a gente vai falar do Rodrigo Muniz. O Certezas, o Rodrigo Muniz deve mesmo deixar o Flamengo. Provável destino deve ser o Middlesbrough, da Inglaterra, onde jogou o Juninho Paulista, né? Lá nos idos de 1990, alguma coisa. Os valores, ele namorava a Mari Alexandre naquela época, que depois foi casar com o Vavá, do cara metade, não é isso? Os valores estão sendo mantidos em sigilo, mas a negociação está apenas por detalhes para ser concretizado. O clube inglês fez uma proposta com a intenção de comprar o atacante. O Fulham tinha feito uma proposta de empréstimo. O Flamengo quer vender o atacante. A diretoria rubro-negra ainda analisa a oferta, mas os valores agradaram. Tem que sair mesmo, aí não tem muito jeito. Ô Pedro, a maré tá difícil para todo mundo, tem que vender. Cara, o Middlesbrough, acho que, se não me engano, tá na segunda divisão, né, do campeonato da Inglaterra. Cadê o Middlesbrough? E assim, cara, mesmo assim, é uma oportunidade que você não pode desperdiçar, assim. Ele sabe que no Flamengo ele não vai ter chance de uma sequência séria para jogo grande tão cedo, porque se sair o Gabigol, tem o Pedro ali ainda. Se ele quiser jogar, e se ele quiser um futuro na Europa, é para sair agora, porque não tem como. O Middlesbrough é um time tradicional, vamos dizer assim, né? Não é grande, mas é tradicional lá na Inglaterra. E, pô, tá apostando nele pro futuro. Eu acho que é uma boa saída, cara. E o Flamengo deve estar animado porque se animou com um modelo de negócio. Deve ser um dinheiro também, né? Cerca de 9 milhões de euros, foi o que eu pude apurar oficiosamente, tá? Não é uma informação oficial. 9 milhões de euros é dinheiro. Qual é a cotação do euro hoje? Vamos fazer agora aí. É dinheiro pacas, hein, ô Casimiro? Casimiro que é o homem dos cálculos, do dinheiro. Vale 50 milhões. R$6. R$6 o euro. Multiplica por 5,99 o euro. 5,99 vezes 9, eu sou ruim de matemática. Faz 6, né, Dani? 54, né? Bota aí, pô. Dinheiro pra caramba, né? pro Rodrigo Muniz, hein? Casemiro, tipo do jogador que vai se dar bem no futebol inglês. Forte, troncudo. Exato. Nossa, pode crer. Ele tem a cara do futebol inglês mesmo, né? Assim, cara, é muito complicado hoje. A não ser que o jogador tenha um prospecto, assim, absurdo, um negócio, assim, estrondoso, não vale a pena você segurar. Mas é muito difícil segurar um jogador, cara, porque o Muniz está em grande fase, mas jogador de futebol pode estar vivendo só uma fase, assim. Eu sinceramente, assim, agora, clubismos à parte, a gente torce pro Muniz ter todo o sucesso da vida dele, pô, que ele brilhe, que ele vá pra seleção, que ele conquiste o Hexa, o Hepta, o Octa. Mas e se ele não conquistar? E se ele tiver uma temporada ruim ano que vem? E se ele cair de produção? Ele é o terceiro reserva do Flamengo. Que clube do mundo que recebe uma proposta de 60 milhões de reais pelo terceiro reserva? Qual clube? Não existe. É bizarro isso. É bizarro a capacidade do Flamengo de fazer dinheiro. Essa suposta má temporada do ano que vem, só tem comparação se ele fizer uma temporada esse ano. E é difícil que ele complete 30 jogos esse ano. É muito difícil. Com o Gabigol e Pedro no Flamengo não tem como. Então, assim, até pra comparação fica difícil. Esse moleque tem que jogar, cara. Tem que jogar. Pedro, e uma transferência vai ser bom pros dois. Pra gente seguir com a pauta do programa, são 13h28. Nada disso que foi falado até aqui importa. Só existe uma pessoa aqui nesse programa que realmente entende de futebol. É o Pedro Certezas. Então vamos... Olha lá, ele já tá olhando pro lado. Ele tá recebendo... Tem o quê? Tem Twitter? Tem Twitter? Bota o Twitter, então. Bota o Twitter. Enquanto ele recebe inspirações astrais, deixa eu ver o que o pessoal do Twitter tá falando aí. Vamos lá. Atenção, travou o Twitter. Não, vamos lá. Vamos de Twitter. Enquanto isso, o Pedro tá meditando para vir com o palpite certeiro. Por favor, hoje sem palpite do Certezas. Ele é péssimo. Está pior que Tiririca e a mãe de Ná. Pedro, tocou nos seus brios. Agora é com você, vai. Assim, o último palpite eu cravei sozinho na internet brasileira. Não vi ninguém falando que o Criciúma ia vencer o Fluminense. De 2-1. De 2-1, cravado, tá? Cravado. Cravada. Esse programa funciona como se a gente estivesse escrevendo durante o tempo todo falando do Flamengo, numa página em branco, e quando chega no palpite a gente amassa tudo e joga fora. É isso. Esse programa funciona assim. Fala que o Flamengo tá bem, que tem o melhor elenco do Brasil. Bora, gente, é o palpite de certeza. Os 3 títulos, E aí o ABC vai cometer o
de ganhar de 1-0 hoje. Ah, 1-0 não pega não. 1-0 ABC, é o palpite do Certeza. Isso é o hino do ABC? Cadê o hino? Só tá aí. Que isso, peraí. Aí, olha que coisa linda. Ah, legal, é bacana o hino do ABC, é bacana. Vamos lá, ó. Cara, eu tenho um acordo com os compositores das famílias compositores, aí eu só falo isso Ganha royalties, ganha pra royalties. pingar no meu bolso, a verdade é essa. Deixa eu mandar um beijo rapidamente pra, como é que é o nome dela? Quem é? Bruna, lá no Twitter. Um beijo pra você. A Bruna é advogada e tá revoltada no Twitter com esse negócio de vocês ficarem me enchendo a paciência com o negócio de bonde do Tigrão. Passou. Obrigado pela sua solidariedade, Bruna. Alguém tem que ficar do meu lado aqui nesse programa. Não gostou, me Muito processa, obrigado, viu? Bruno. Não Você é te advogada, conheço, né? mas já te considero pacas, viu? E me ajuda porque eu vou processar essas porcariadas todas aí, esses caras todos aí. Bruno, brincadeira, Olha só, brincadeirinha. o Fluminense deve confirmar ainda hoje, essa é do baralho, essa é das Arábias. Eu não sei dar essa notícia sem falar um palavrão. Deve confirmar ainda hoje a contratação de mais um reforço para a temporada. Vamos ver. Aí, ó. Vamos ver como é que é. Nonato é volante, tem 23 anos e contrato com o Internacional, mas não vem sendo aproveitado pelo técnico Diego Aguirre. Então veio parar no Fluminense. No Colorado fez 91 jogos e 7 gols. O tricolor vai pagar ao Inter cerca de R$500 mil em 10 meses pelo volante. No contrato foi fixada uma opção de compra de 50% dos direitos econômicos por $2,5 milhões, o que dá quase R$13 milhões. Caso o Inter receba uma proposta pelo jogador durante o período de empréstimo, o Fluminense terá direito de cobrir a oferta. Se não cobrir, leva 10% de taxa de vitrine. O jogador terá a concorrência de Martinelli, Iago, André e Wellington, além de Hudson, que se recupera de lesão. Pois é, então assim, traduzindo, é um jogador de 23 anos, teve 91 jogos com a camisa do Internacional, não dá pra dizer que foi falta de oportunidade, não está sendo aproveitado lá e o Fluminense está dando R$500 mil por um empréstimo com opção de compra, sendo que se ele for bem e vier um clube da Europa pra levá-lo, o Fluminense tem até o direito de cobrir, mas... Por que as imagens do Criciúma? Eu tô falando do Nonato. Volta o Nonato lá, por favor. Volta o Nonato. E aí, se algum clube do exterior quiser levá-lo, né, o Fluminense recebe lá um 10% de taxa de vitrine. É o Fluminense se prestando ao ridículo papel de ser micro-ondas pra ficar esquentando marmita dos outros. Né? Vai vir pra se esquentar no Fluminense, pra ver se vai bem no Fluminense, pra ver se algum clube da Europa leva e o Fluminense leva lá, é um 10%. Foi isso que virou o Fluminense. Clubinho de amigos. Ele não tem produção técnica nenhuma pro Fluminense contratá-lo. Precisa de um lateral pro lugar do Egídio, não contrata. Precisa de um lateral pro lugar do Samuel Xavier, não contrata. Aí contrata o Nonato, já tem volante no elenco, Pedro. Rapidamente. Um jogador, ele começou até... Eu posso falar alguma besteira, mas... Dá pra tirar os gols do Criciúma, a gente tá falando do Nonato. Pode tirar. Ele começou bem fazendo gol pra caramba, cara. Ele fazia muito gol. Acho que veio do São Caetano, se não me engano, no tempo. E saiu. Ficou revoltado. Eu só volto a hora que tirar os gols do Criciúma. Ficou revoltado, mas eu acho que o Nonato é um bom volante, viu? Acho que vale a aposta. Ainda mais se o Fluminense pegar um Cascalho se ele for vendido. É um cara... Eu acho uma boa contratação, viu? Acho que vale a aposta. Assim, eu acho que pode valer a aposta, mas o problema é que essa opção de compra aí é alta pra caramba, é muito caro. O único Nonato que é bom era o Raimundo Nonato, professor Raimundo, que Deus o tenha lá, Chico Anísio. Quem? Você com Egídio no time, tem que reforçar a lateral, cara. Quem? Fluminense contrata quem? Ah, não, de novo! Vocês estão de sacanagem! Eu vou embora daqui. Casimiro, apresenta aí. Chega, acabou. Casimiro, chama o VT do Botafogo aí, por favor. Eu tenho uma opção de compra, Daniel, para parar esse VT aí de R$10 milhões. 13 milhões. Mas se vier uma proposta da direção, eu cubro. Então vamos cobrir essa proposta aí com o VT do Botafogo. O que tem de notícia do Botafogo? Eu não sei. Chama o VT, eu não vou aparecer não. Quando tiver essa palhaçada não, eu não apareço. Chama o VT, vai. Chama o VT. Vou mostrar que eu sou tigrão. O lateral esquerdo Jonathan já realizou exames médicos e está por detalhes de ser oficializado como novo reforço do Botafogo. O jogador chega por empréstimo vindo do Almeria, da Espanha. Jonathan atuou pelo Botafogo em 2017, ainda no Sub-20, a 2019, antes de se transferir para o Almeria.
Na temporada passada, o jogador foi emprestado ao Las Palmas, também da Espanha. Mas ele fez apenas 13 jogos e acabou não tendo sequência. Com a saída de PV para o Inter, a posição passou a ser prioridade no clube. O Botafogo tem Guilherme Santos, Rafael Carioca, Hugo e Lucas Barros como atuais opções. A chegada de Jonathan pode acelerar uma possível saída de Rafael Carioca. O lateral esquerdo veio do Vitória, não agradou e foi liberado dos 2 últimos jogos para definir seu futuro. O Botafogo não deve se opor a propostas. Pedro, qual é a melhor notícia que foi dada nessa reportagem? A chegada do Jonathan ou a saída de Rafael Carioca? Cara, então, eu tenho uma opinião até polêmica sobre isso. Então, peraí. Que eu vou ser xingado. Polêmica! Então, Martela! Sim, o Jonathan, cara, ele é um bom jogador, ele é uma da base do Botafogo, mas ele passou uma noite na cadeia na Espanha, porque ele foi acusado de agressão à sua esposa. Sério? Eu não sabia dessa história. Sério, ele passou uma noite desde dia 29 de setembro de 2020, o caso eu acho que foi arquivado, acabei de ver aqui, mas assim, cara, eu acho que o Botafogo realmente precisa de jogador, beleza, o lateral esquerdo do Botafogo é deficiente, tem o Rafael Carioca ali que não é bom jogador, tem o Guilherme Santos que se machuca muito, ele esportivamente seria uma contratação muito boa. Mas eu acho que é muito complicado o Botafogo fazer campanhas e campanhas denunciando e condenando a agressão à mulher, o respeito à mulher, e trazer um jogador que tem um caso desse no histórico, assim. O Botafogo lá vendeu, né, emprestou para o Fortaleza o Marcelo Benevenuto, que também passou pela mesma coisa, e aí parece que teve uma mudança ali e tal, aumentou-se a campanha, e agora traz o Jonathan que segue pelo mesmo caminho. Assim, eu sou eu sou contra a contratação dele, esportivamente, eu não tenho dúvida que ele vai render muito, mas eu não gostaria de ver o Jonathan no Botafogo, porque significaria torcer para uma pessoa que tem uma atitude que eu condeno, por exemplo. Valeu, o caso Pedro. não foi adiante, ele não foi culpado, o caso foi arquivado, mas é um fato na carreira dele. O Las Palmas falou, inclusive, que ele teve esse caso, então eu sou contra. Valeu, Pedro. São 13h37 e você sabe que final de mês é um aperto danado. Eu vou levantar para falar disso com você aqui do lado do telão, porque o papo é sério, o papo é reto. Final do mês é um aperto danado para qualquer um. Pagar todas as contas, aluguel, mercado, luz, água. E por mais que seu time esteja indo bem no campeonato, imprevistos com a proteção do seu carro não podem tirar a sua alegria, não é mesmo? Não dá para arriscar de ficar andando sem seguro por aí, até porque agora chegou uma solução que cabe no seu bolso. Quem não tem seguro, agora tem Blue, seguro 100% digital, que você paga mês a mês, sem taxa de adesão ou de cancelamento. Um gol de placa, hein? Tudo simples, online, e ainda tem um pacote de benefícios e serviços em casos de roubo, furto, batida, reboque e chaveiro 24 horas. Essa é importante a beça e muito mais. Mas eu posso confiar? Pode! O Blue é uma solução Porto Seguro, uma das maiores seguradoras do país. Quem não tem seguro, agora tem Blue, o seguro alto por assinatura que cabe no seu bolso. Assine em blue.com.br ou fale com o seu corretor. E teve medalha para o Brasil na ginástica artística, ao som de baile de favela e no judô. Vamos ver. No alto do pódio, o hino até foi americano, mas foi o funk carioca que levantou a torcida brasileira. Rebeca Andrade, atleta do Flamengo, levou a prata no individual geral nas Olimpíadas de Tóquio. No salto, seu aparelho mais forte, nota de 15.300. Nas barras assimétricas, série cravada, com nota de 14,666. Nas barras assimétricas, série cravada, com nota de 14.666. Na trave, a nota veio com direito a VAR. A comissão técnica pediu revisão e a pontuação final ficou em 13.666. E no solo, com a trilha de baile de favela, 13.666 novamente.
No total, 57,298. A ginasta terá ainda 2 outras chances reais de pódio. No domingo, ela participa da decisão do salto. No dia seguinte, segunda-feira, ela vai para a final do solo. Caso consiga as 3 medalhas, Rebeca vai se igualar a Isaquias Queiroz da canoagem, o único atleta da história do Brasil a atingir tal feito. Nos Jogos aqui no Rio, ele levou 2 pratas e 1 bronze. E também teve Brasil no judô. Maíra Aguiar conquistou o bronze após vencer a adversária sul-coreana por ippon, com imobilização. Essa é a sua 3ª medalha olímpica na carreira. Casimiro, vamos falar da Rebeca e da Mayra. Rebeca, que bacana esse exemplo, né, rapaz? A moça aqui do Rio de Janeiro e tal, dançou lá o baile de favela. Sensacional, cara. Muito, muito bacana. Começou lá na Mayra de madrugada, né? 3 medalhas de bronze em 3 Olimpíadas seguidas. Pô, espetáculo. Mas a Rebeca deu show, cara. Deu show. A gente não custa nada parabenizar e falar que é verdade. Parabenizar o Flamengo, né? Ela é uma atleta do Flamengo desde a juventude, né? Desde a infância. É o Flamengo que investe muito em esporte olímpico. E a gente cobra tanto investimento. Não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo. Eu quero dar um mortal aqui em homenagem a Rebeca. Não faz isso, Daniel. Eu tô sendo impedido novamente de dar o meu mortal aqui. Isso, já me pediram de andar de skate, eu tenho histórico de atleta. E a Mayra Aguiar, o Pedro, perdeu ali pra alemã, mas a alemã parecia que tinha raiz no chão, cara. Não caía nem por um decreto. Pô, a mulher era braba, viu? Pô, o Brasil tá dando muito azar, cara. Pô. A gente passa e o adversário seguinte é o maior da história. É o melhor do mundo. Saco. Pô, qual é, cara? E a Mayra... Hoje tem o Baby e ele pode enfrentar o Ted Riné, que é o melhor da história. Que é o Pelé, do negócio. Então, assim, não, me situa que eu não acompanho. Me situa que eu não acompanho. O Ted Riné é o Pelé do francês. É judô isso? É judô. Octacampeão mundial. Então é o seguinte, a gente precisa ir pro intervalo. A gente precisa ir pro intervalo, mas a gente vai pro intervalo e eu vou fazer a minha apresentação no solo. Dá cambalhota, vem comigo. Atenção. Ah, por que essa música não? Vai, atenção. O Tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Vai pro intervalo aí. Passa cerol na mão. Assim. Não temos tempo para quase nada mais. 10 segundos para destaque final de cada um. Vamos lá, Pedro. Cara, o Rafael Carioca aparentemente está liberado para procurar outro clube. Tá triste. Pelo menos isso, né? Tá bom. Casimiro, vamos lá, para finalizar. Estão vazando algumas informações aí no Twitter do Vasco, falando que novos patrocinadores estão chegando na camisa, algo em torno de 25 milhões. Vamos esperar para ver. E hoje, expectativa de medalha no judô, hein, Daniel? Vamos ver se a gente ganha 2 medalhas. O meu destaque final é o seguinte, nós vamos ter uma reunião agora por causa do negócio de bonde do Tigrão. É capaz de amanhã o Caio Alex se apresentar aqui no meu lugar. Eu não tô aqui para ficar sendo trollado, ficar sendo zoado. Já tem 2 dias que o jogo acabou, chega. Eu não vejo vocês fazerem isso com eles. Eu não vejo vocês fazerem isso com o Vasco, com o Botafogo. Não vejo. Tchau, acabou o programa. Bota lá o SBT aqui, ó. Aqui. Bota aí, acabou o programa.